comigo, Deus fala. E eu via irmãos testemunhando, né? Deus falou comigo, Deus fala. E eu não entendia muito isso, né? E eu falava, mas como que é esse negócio de Deus falar? Como é que Deus faz, né? Como é que é essas coisas de Deus falar? Eu não entendia. E eu confesso para vocês que eu fiquei um bom tempo na igreja sem compreender e sem entender isso, mas buscando. Por quê? Porque eu queria também que Deus falasse comigo. Eu também queria ouvir a voz de Deus. Eu queria poder tomar uma decisão na minha vida. E eu queria que Deus falasse comigo, é isso que você tem que fazer. E aí, queridos, eu comecei a buscar o Senhor e Deus, Ele começou a falar comigo. Só que é uma coisa assim, tão maravilhosa, que a gente não consegue explicar como que é. A única coisa que a gente faz é afirmar que Deus fala. E hoje, querido, Deus falou comigo de uma forma especial, de uma forma diferente. Deus, Ele tem várias formas de poder falar. Hoje uma irmã chegou cedo aqui na igreja, ela entrou ali na sala, me deu um abraço, e ela falou bem assim, pastor, eu estava orando de madrugada pela vida do Senhor, e Deus, Ele pediu para mim escrever algo para o Senhor. E aí ela pegou e me deu uma carta, queridos. E eu fico às vezes assim, sabe, querido, até constrangido com Deus. Como que Deus fala com a gente? Você acredita que Deus, Ele me escreveu uma carta? E na hora que eu comecei a ler aquela carta, queridos, estava escrito coisas ali, queridos, que é só eu e Deus. E Deus falando comigo assim, nitidamente, como se fosse uma pessoa assim naquela carta, sabe? Tenha paciência, espere mais um pouquinho, é dessa forma, continua. Sabe, queridos, e eu fiquei assim tão feliz, tão tocado pelaquela carta. E eu quero te dizer, queridos, que Deus, Ele fala. Só que nós precisamos buscar a Ele. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Quando você decide buscar a Deus, você vai desagradar muitas pessoas, mas a primeira pessoa que você vai desagradar é você mesmo. É você mesmo. Mas eu quero dizer para você que vale a pena, queridos. Vale a pena. Vale a pena buscar a Deus. Vale a pena agradar a Deus. Vale a pena. Ontem eu fui honrado de uma forma sobrenatural, queridos. Eu tenho um sobrinho, meu segundo sobrinho, né? Meu segundo sobrinho mais velho. Eu tenho um total de 9 sobrinhos, né? Só que tem sempre esse sobrinho, ele é especial. Esse sobrinho, assim que ele nasceu, minha irmã teve um problema no casamento, né? E ele foi criado basicamente com a gente lá em casa. Eu acho que ele está com 26, 27 anos já. E praticamente esse sobrinho, ele foi instruído ali desde criança, andava com ele, instruía. E ontem ele se casou, queridos, e ele me convidou para poder celebrar o casamento dele. E eu vi o quanto Deus assim é maravilhoso, sabe, queridos? Aquele casamento, um monte de gente lá, e a gente poder pregar a palavra de Deus, poder falar do amor de Deus, poder aconselhar, sabe, um casal que está começando ali uma jornada. É muito bom, queridos, é muito bom. É muito bom você ver Deus te usando. Às vezes a gente quer ser usado por Deus, né, queridos? E às vezes a gente acha que ser usado por Deus é estar aqui pregando, estar aqui cantando, estar aqui louvando. Não, queridos. Muitas vezes você vai ser usado por Deus e você vai ver pessoas ali próximas de você prosperando, sendo abençoadas, ouvindo, sabe? Poder a oportunidade de aconselhar. E eu me senti muito honrado. Esse casamento foi um casamento muito bonito mesmo. Sabe, queridos? E eu quero falar para você, queridos, vale a pena servir a Deus, vale a pena desagradar a si mesmo, vale a pena desagradar as pessoas. A única pessoa que você não pode desagradar é Deus, queridos, é Deus. E Deus, Ele falou tanto comigo. Hoje mesmo é um dia de votação, né, aqui na nossa cidade. Teve segundo turno, nós vamos ter apenas o primeiro culto. E eu vejo, queridos, as pessoas preocupadas, né? Quem será que vai ganhar? Quem que não vai ganhar? E a gente vê as pessoas falando aí, né? Tem até uma frase aí, né? Tá virando jargão, né? Não importa quem vai governar a sua cidade, o que importa é que você vai continuar governando a sua vida. Sabe, queridos?
E aí Deus falou comigo uma coisa sobrenatural, sabe, queridos? Enquanto eu for o rei da sua vida, fique em paz. Sabe, queridos? Enquanto Deus, queridos, enquanto Jesus Cristo for o rei da sua vida, fique em paz. Foi o que Deus falou comigo hoje de manhã. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Então não se preocupa, sabe? Fica tranquilo, não briga por causa disso, né? Use a palavra de Deus para você poder escolher, para você, sabe, escolher a pessoa que melhor te representa. Ah, pastor, mas é difícil, queridos, mas use. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, sabe? Eu sou um tipo de pastor, queridos, que eu não preciso, queridos, ficar falando para a igreja, tem que votar em fulano, tem que votar em ciclano. Não, porque nós somos conhecedores, queridos, da maior riqueza que existe nesse mundo, que é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus entra no nosso coração, queridos, é natural que a palavra de Deus vai nos levar a tomar as decisões corretas. Porque tudo que você for fazer, queridos, você vai colocar como condição aquilo que você conhece em Deus. E essa semana Deus ele me deu a oportunidade de pregar na terça e na sexta-feira. E eu falei sobre a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é importante, o quanto a palavra de Deus muda. Queridos, foram 2 ministrações que eu falei bem assim, Senhor, que coisa maravilhosa. E muitas vezes nós não valorizamos a palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos na igreja, chega aqui, a gente se dispersa, fica conversando, fica envolvido com outras coisas. Às vezes a palavra de Deus está sendo pregada e a gente está papeando e a gente está conversando. Então, o inimigo, ele sempre vai fazer, querido, ele sempre vai nos induzir a não valorizar aquilo que é importante, que é a palavra de Deus. Então é por isso que no momento da palavra de Deus a gente tem que focar, porque a única coisa, queridos, de Deus aqui na terra, que pode te curar, que pode restaurar, que pode mudar a sua vida, é a palavra de Deus. Então valorize a palavra de Deus. Se você quer que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam restauradas, pregue para elas a palavra de Deus, dê uma Bíblia de presente. Sabe, queridos, eu sou uma pessoa que eu amo Bíblia e amo dar Bíblia de presente. Amo dar Bíblia de presente. Por quê, queridos? Porque é a maior riqueza que eu tenho na minha vida. E eu quero ver as pessoas serem curadas, serem prósperas, serem abençoadas. Mas eu faço aquilo que eu posso fazer, né? Então eu posso falar de Jesus, eu posso dar uma Bíblia, mas eu não posso tomar a decisão pela pessoa de deixar a palavra de Deus entrar no coração dela e mudar a vida dela, né? Eu tenho um exemplo aqui maravilhoso na igreja e eu tenho um orgulho muito grande de ser amigo do Israel, sabe? Israel é um amigão, né? E eu fico vendo, queridos, que vale a pena semear a palavra de Deus. Eu semeei a palavra de Deus na vida do Israel durante anos, né, Israel? Às vezes eu chegava, eu falo isso, queridos, porque o Israel e eu, nós somos bem resolvidos, viu? Mas quantas vezes chegava em casa, a gente morava perto, era vizinho, e às vezes eu chegava e encontrava com o Israel, e o Israel chapado. Na época ele era Carlinho, o Carlinho chapado, né? Porque o Israel nunca ficou chapado, só o Carlinho. E de repente eu começava a pregar a palavra, e o Carlinho falava bem assim para mim, não, Deus não me ama, Deus não me quer, eu já aprontei demais. Falei, quer, rapaz, você tem um coração bom. E de repente você vê aí o Israel hoje com a família, na presença de Deus, a transformação que a palavra de Deus fez na vida dele, da família dele. Sabe, queridos, é isso que me faz continuar, sabe, é isso que me faz entender e ver o poder da palavra de Deus. Então valorize a palavra de Deus, queridos, valorize. Quando você for num culto, não importa aonde seja esse culto, não importa se seja num lar, se seja numa igreja, se seja aqui na comunidade núclea, na hora que for pregada a palavra de Deus, queridos, honre a palavra de Deus. E como é que a gente honra a palavra de Deus, queridos? Dando 100% da nossa atenção a ela. Então é um momento, a palavra de Deus vai ser pregada, é um momento de você lutar contra você mesmo, porque a tua mente, ela vai fazer de tudo para você não entender aquilo que está sendo ministrado. Então lute contra a sua mente, né? Eu lembro que tem uma irmã muito querida, muito amada, que quando ela começou a vir na igreja, aí teve um culto que ela foi embora no meio do culto, né? E eu lembro, eu vi ela saindo, né?
Aí ela falou: pastor, mas quando eu era tão ruim, tão rebelde, pastor, que veio uma voz e falou bem assim: você vai ficar vendo esse idiota falar aí? E ela pegou e saiu, queridos, mas ela lutou contra aquilo, entregou a vida dela para Jesus, se converteu lá na igreja, se batizou e hoje está uma bênção para a honra e glória do Senhor. Então a palavra de Deus, queridos, é o que move as nossas vidas. A palavra de Deus diz que ela é poderosa para separar alma, espírito, juntas, medulas. A palavra de Deus, ela é poderosa para tocar em todas as áreas na nossa vida. Então quando você permite que a palavra de Deus entra na sua vida, a palavra de Deus, ela muda tudo, queridos, muda tudo, né? Então aproveite esses momentos. Eu vou ministrar, queridos, uma palavra aqui, a qual eu dei o seguinte título: Deus não te rejeitou. Sabe, queridos, a rejeição, ela é algo muito sério, queridos. A rejeição, ela causa traumas, viu? A rejeição, ela pode prejudicar a vida de uma pessoa. Eu lembro, queridos, eu tenho uma experiência. A rejeição, ela causou um trauma na minha vida tão grande que eu só fui curado desse trauma quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E a rejeição, queridos, ela me fez tornar uma pessoa terrível, uma pessoa ruim, uma pessoa má. E eu quero dizer algo para você. Jesus, Deus, Ele nunca vai te rejeitar. Ele te ama. Ele te ama do jeito que você é. Se você está aqui nessa igreja hoje ouvindo a palavra de Deus, é porque Jesus te ama de uma forma sobrenatural. E você pode ter certeza de uma coisa, queridos: Ele nunca vai te rejeitar. E é isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Abra sua Bíblia em Isaías 41. Isaías 41, 9. Estou usando aqui a NBV, Nova Bíblia Viva, pastor. Isso. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó. Se você não encontrou aí, o pastor Rafa está controlando ali, ele vai se preocupar em colocar, tá? O povo de Israel, queridos, eles estavam passando por uma luta aqui. Deus levantou o profeta, né? E sempre quando Deus levanta um profeta na palavra de Deus, é para confrontar. E muitas vezes a gente quer profetas para nos abençoar, né? Deus, levante um profeta para falar comigo. Pode esperar pancada, queridos. Se o profeta vier com carícia e falar: eis que eu te digo, grande serás a tua vida, bênção sobre você. Cuidado. Agora, se Deus levantar um profeta: eis que eu te digo, homem, conserte-se agora, se arrependa dos seus pecados, Deus vai te colocar no pó. Aí sim, queridos, esse aí é bênção, esse eu gosto, viu? Pastor, mas já vieram, queridos, Deus já usou profeta para poder me arrebentar, queridos. Pensa num profeta que foi usado por Deus para poder me abençoar e também me arrebentar, foi o pastor Orides. Pastor Orides, cada ministração que ele dava, eu saía da igreja: meu Deus, me ajuda a mudar, eu não posso continuar assim, eu não posso. Quanto mais o pastor Orides batia, mais eu ficava agradecido a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, queridos. Então o profeta, ele vai mostrar, assim como o profeta Isaías mostrou para o povo de Israel: vocês se desviaram, vocês se envolveram em idolatria, vocês se envolveram nos seus próprios desejos, mas mesmo assim eu ainda vou resgatar vocês. A palavra de Deus diz a seguinte: você, a quem eu trouxe dos fins da terra, dos seus lugares mais distantes do mundo, e disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças e eu vou ajudar a manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Todos os seus inimigos que estavam furiosos com vocês vão ficar confusos e desorientados. Quem luta contra você vai desaparecer e vai ser riscado do mapa. Queridos, é dessa forma que Deus cuida de nós, sabe?
Por isso que nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus, queridos, porque Deus ele está preocupado, inclusive com as suas lutas. E Deus ele falou isso para o povo de Israel: eu não rejeitei vocês, vocês estão sofrendo porque vocês se afastaram de mim. E Deus está falando isso aqui nessa manhã. Deus ele nunca rejeitou e nunca vai rejeitar ninguém aqui. O problema é que muitas vezes, queridos, as nossas escolhas, as nossas decisões nos fazem afastar de Deus. Mas enquanto nós estivermos vivos, nós temos a oportunidade de voltarmos a Ele, porque Ele não nos rejeita, mas nós temos que colocar seriedade nisso, nós temos que envolver amor nisso, queridos, porque não adianta nós voltarmos para Deus e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa língua, queridos, só nos afasta cada vez mais da presença de Deus. Se nós não nos convertemos, não entregarmos a Deus o controle da nossa vida, se nós não evoluirmos através da palavra de Deus, se nós não observarmos as nossas atitudes, quem vai sofrer, queridos, somos nós. Somos nós. Porque o inimigo o tempo todo, queridos, ele vai tentar nos destruir. Ele vai tentar nos destruir. Por isso que eu falo para você, fica tranquilo. Fique em paz. Pastor, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguida. Fica tranquila. Se preocupa, não se preocupa com as pessoas que te perseguem, não se preocupa com os problemas. Invista no seu relacionamento com Deus. Sabe? O maior problema das pessoas quando começa a passar por luta, abandona a Bíblia, abandona a igreja, abandona a oração. Não, queridos, tem que ser o contrário. Se está passando por luta, vou intensificar o meu relacionamento com Deus. Se eu lia um capítulo por dia, eu vou ler 2. Se eu orava 15 minutos por dia, eu vou orar 30. Se eu orava de manhã, eu vou orar à tarde. E se está tudo bem na sua vida, glória a Deus também. Vou continuar lendo a Bíblia, vou continuar buscando ao Senhor. Invista no seu relacionamento com Deus, porque é Deus que luta por mim e por você. E quando nós olhamos, queridos, falando sobre a rejeição é algo indigno, queridos. Sabe? E quando nós olhamos aqui nesse texto, o Senhor ele nos acalma, ele acalenta o nosso coração dizendo: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E quando nós ouvimos isso, queridos, quando eu escuto isso, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, isso causa um temor dentro do meu coração, queridos. Sabe, puxa, eu sou servo de Deus, Ele me escolheu. Eu tenho que estar cada vez mais firme na presença dEle para mim não perder esse relacionamento com Ele. O problema é quando entra o ego no nosso coração e a gente escuta isso e tem aquele pensamento: mas eu sou escolhido do Senhor, mas eu sou servo do Senhor, o Senhor vai me dar a vitória, porque a vitória é do Senhor. Sabe, queridos, é uma responsabilidade, queridos, nós sermos escolhidos por Deus. Por isso que nós temos que ter cada vez mais humildade. Porque ser escolhido por Deus, queridos, não é fácil, porque as responsabilidades que estão sobre as nossas mãos é muito grande, porque as pessoas constantemente vão estar olhando para as nossas vidas, para as nossas atitudes. E não são as pessoas do mundo, não, é principalmente as pessoas dentro da nossa casa, as pessoas que estão próximos de nós. E a rejeição, queridos, principalmente dentro de casa, tem gerado pessoas revoltadas e infelizes. As pessoas são levadas, queridos, a abandonar seus lares, sabe, entrando no mundo do crime, virando mendigos. Por quê? Por causa da rejeição. Muitas vezes ali um pai, uma mãe que tem um filho, né, e rejeita. Pastor, mas isso acontece? Acontece, queridos. Quantos filhos sofrem hoje, queridos, porque foram rejeitados por seus pais desde quando nasceram? Eu vou falar um negócio: se aqui dentro do nosso meio tiver um pai, tiver uma mãe que um dia rejeitou o seu filho, pelo amor de Deus, peça perdão para o seu filho. Pastor, mas meu filho, minha filha já tem 50, 40, não interessa.
pastor, mas eu tenho dúvida, o senhor acredita? Então converse com o seu filho. Você não sabe o mal que você provocou na vida dele por causa dessa rejeição, na vida dela por causa dessa rejeição. Você sabia que muitas vezes seus filhos, eles não vão ter sucesso na vida, eles não vão se casar bem, eles não vão escolher ótimos companheiros, por quê? Porque ele saiu de casa, casou para sair de casa porque se sentia rejeitado. Sabe, querido, isso é um problema muito sério, a rejeição. E Deus, Ele deixa claro na palavra dEle que Ele não nos rejeitou. Porém o Senhor, Ele continua nos consolando, dizendo: não te rejeitei. O Senhor, Ele não rejeita os seus filhos, queridos. O Senhor, Ele é diferente do homem, porque muitos homens e muitas mulheres rejeitam os seus filhos. Mas o Senhor não. E nós, queridos, somos filhos de Deus. Nós somos diferentes do povo de Israel. A igreja do Senhor, queridos, o Senhor, Ele nos chama de filho. Israel, o Senhor chama de povo. O povo de Israel, nós olhamos para os judeus, queridos, e nós vemos os judeus tremendamente abençoados. E olha que eles são povo de Deus. Nós, queridos, somos filhos. Pastor, então por que muitas vezes nós não prosperamos? Eu vou explicar para você o porquê que muitas vezes nós não prosperamos. Você que tem um pouco de discernimento, quer ver? Vem aqui, Claudemir, vem aqui. Vem aqui. Cadê o John? Vem aqui, John. Vamos supor que o Claudemir, que seja em nome de Jesus, um empresário de sucesso. Claudemir é um homem muito rico, próspero, abençoado, um servo de Deus. E ele tem um filho só. Faz de conta que o Hermes não nasceu, a Cláudia não nasceu, só nasceu o John, né? Tá maior que o pai, hein, meu? Aí. Mas tem que respeitar, né, Claudemir? É isso mesmo. E vamos supor que ele criou o John de uma forma assim, a qual ele cuidou, ele deu tudo. Só que ele percebe o seguinte: essa empresa dele, o império que ele construiu, gera emprego para as várias famílias, sabe? É responsável praticamente para gerar renda para uma cidade inteirinha. Imagina isso. Então quer dizer, sua família toda é abençoada por causa disso, seus irmãos, suas cunhadas, toda a sua família é abençoada por causa daquilo que você criou. E chegou um momento de transição. Você chegou num momento que você fala: poxa, enquanto eu estive à frente desse império, as coisas evoluíram. Só que tem um problema. Você conhece o seu filho. Você sabe que se o seu filho assumir a sua empresa, o seu império, ele não vai ter responsabilidade para se manter firme. E ele vai acabar com tudo. Ele vai acabar com a renda da empresa, com a renda da cidade. Sua família vai sofrer por causa disso. Provavelmente, sendo um homem de negócios, o que ele vai fazer? Ele vai dar outro jeito, mas ele não vai colocar a empresa dele na mão do filho. Por mais que ele queira, queridos, ele não vai colocar. Sabe por quê? Porque corre o risco dele perder, inclusive, o filho dele. Agora vamos supor, Claudemir, que seu filho, você criou, seu filho é responsável, seu filho é um homem de bem, e você tem convicção de que ele vai ser melhor do que você na frente da empresa. Você vai ter dificuldade em colocar para ele? Assim é o reino de Deus, queridos. Às vezes você não prospera, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque Deus sabe que você não vai saber administrar aquilo que Ele colocar nas suas mãos. Ele sabe que você vai se corromper. Ele sabe que você vai abandonar Ele. Ele sabe que você vai querer só aproveitar a vida. Ele sabe que você não vai ligar mais para nada. E vai correr o risco do quê? Dele te perder. Então, queridos, eu concordo com Deus. Se correr o risco de perder o filho, que o filho fique pobre durante toda a vida, mas que a alma dele seja salva. Pode ir lá. Eu só estou dando essa ilustração, queridos, para você entender o porquê que nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos tornar dignos de receber aquilo que Deus tem para nós.
Por isso que eu aconselho aqui, filho, conversa com seu pai, conversa com a sua mãe, sabe? Conversa com Deus, coloque os seus planos, queridos. Deus fala com a gente, Deus fala através de sonhos. Teve uma vez que eu tomei uma decisão, queridos, ou decisão errada, queridos, que eu tomei. Essa decisão me gerou um prejuízo de 10 mil reais, assim, ó, de um dia para o outro. E Deus falou comigo que não era para fazer. Ele falou, não faça isso. Eu falei, mas Senhor, é bênção. Não é bênção. Mas Senhor, vai dar certo. Não vai dar certo. Aí eu fui e fiz e sofri, queridos. Entenda uma coisa, Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Você é filho de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em João 1:11-13, ó. Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Jesus, ele sabe, queridos, o que é ser rejeitado. E a palavra de Deus diz, ele veio entre o seu próprio povo. Então por isso que eu falo para você que os judeus são povo de Deus, né? E os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos os que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, mas resultado do desejo humano, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Quer dizer, nos meios naturais, queridos, nós somos filhos do nosso pai, da nossa mãe. Mas Deus espiritualmente, Ele nos escolheu e nos deu o título de filho. Quando passamos a aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. As pessoas do mundo falam, todos nós somos filhos de Deus. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa e ela falou bem assim, mas só porque você é pastor? Não, todos nós somos filhos de Deus. Eu falei, não. Eu falei bem assim, todos são criaturas de Deus. Só é filho quando nós estamos em Cristo Jesus. Aí nós somos adotados como filho. Então, se Deus, queridos, cuida até hoje do seu povo, imagina da sua igreja. Imagina dos seus filhos. Em 1 João 3, 1, 2, diz o seguinte, vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus. O que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde, mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Olha só o amor, queridos, que Deus tem por você. Mas pastor, não, é você que viveu uma vida toda rejeitando Ele. Eu vivi, queridos, até os 20 anos de idade rejeitando a Deus. Até que um dia Ele se revelou para mim de uma forma sobrenatural. Nós rejeitamos a Deus, queridos, quando damos prioridades para tudo, menos para Ele. Nós damos prioridade para o nosso casamento, nós damos prioridade para a nossa casa, nós damos prioridade para os nossos filhos, nós damos prioridade para o nosso trabalho e esquecemos de dar prioridade e honra para aquilo que é mais importante na nossa vida, que é Deus, que é aquele que cuida de nós, queridos. O nosso Deus, queridos, Ele é um Deus de amor que deseja amparar e abraçar seus filhos. Sabe, queridos, eu tive um relacionamento com o meu pai na infância onde a gente não se abraçava, onde a gente não se beijava. Isso me fez uma pessoa dura, queridos, me fez uma pessoa mais dura. Só que hoje, queridos, eu desenvolvi um outro relacionamento com meu pai, um relacionamento que eu nunca tive com ele. Quando eu vejo meu pai, eu abraço, eu beijo, eu peço bênção, eu brinco com ele, eu me divirto com ele, eu respeito muito ele. Por quê, queridos? Porque esse é todo o relacionamento que o filho quer do pai, o filho quer ser abraçado, o filho quer ser amado, o filho quer ser elogiado. E a mesma coisa o pai, queridos.
O pai, ele quer abraçar o filho, ele quer beijar o filho. E Deus, ele é dessa forma, queridos. Deus, ele é um pai amoroso. Olha o que ele fez, ele entregou o que ele tinha de melhor por mim e por você. Olha o que ele foi capaz de fazer por você. Ele entregou Jesus para que morresse na cruz, para assim nós nos tornarmos filhos de Deus, para ele poder ter um relacionamento mais íntimo com nós. Deus, ele nos ama tanto, queridos, que ele estava sofrendo quando a gente estava distante dele. Que Deus, ele falou: eu quero eles junto de mim, eu quero eles perto de mim, eu quero chamar eles de filho. Eu não quero que eles sejam simplesmente criatura, eu quero que eles sejam filho. Mas para que isso aconteça, eu tenho que dar algo muito especial por ele. O meu filho legítimo tem que morrer por cada um deles, porque a única forma de eu fazer a criação ter uma intimidade melhor comigo é entregando aquilo que eu tenho de melhor, é entregando a minha essência. E Deus, queridos, ele entregou o melhor dele por nós. Eu não sei se você, mas eu fico constrangido, queridos, porque eu não sinto que eu sou merecedor. Eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor desse amor inabalável de Deus. E isso me constrange, queridos, porque eu fico falando: Senhor, o Senhor fez tanto por mim, e às vezes eu faço tão pouco pelo Senhor. Às vezes eu faço tão pouco pelo Senhor, como eu queria fazer mais. Senhor, me ajuda, me dê força. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: como um pai que ama e compreende o seu filho, assim o Senhor é bondoso e compreensivo com aqueles que o respeitam e lhes obedecem. Salmo 103, 13. O Senhor nunca deixará e nunca te desamparará. Deuteronômio 31, 8. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você. É nós que abandonamos o Senhor, queridos. É nós que decidimos viver e falamos para Ele: não queremos o Senhor na minha vida. Quando somos orgulhosos, quando não obedecemos a Ele. Sabe, queridos, a palavra de Deus, queridos, ela nos mostra várias pessoas que foram rejeitadas pelos homens, mas foram amparados por Deus. E é algo, queridos, que nós temos que fazer, é brecar a rejeição. Eu decidi, queridos, brecar a rejeição na minha geração. Eu decidi, eu sofri por causa de rejeição, eu virei uma má pessoa por causa de rejeição. Mas eu decidi, queridos, que os meus filhos não irão sofrer isso. Então eu não vou rejeitar os meus filhos e vou ensiná-los a lidar de uma forma diferente com a rejeição. Por quê, queridos? Porque pode ser que você não rejeita os seus filhos dentro da sua casa, você deu o melhor para ele, mas o seu filho, ele tem uma vida, e ele vai ser rejeitado muitas vezes na escola, pelos colegas da escola. Pode ser que ele seja rejeitado por um namorado, por uma namorada. E se ele não souber lidar com isso, queridos, isso vai afetar a vida inteira dele ou dela. Então por isso que nós temos que ensinar o quê? Os nossos filhos a buscarem a Deus, a ouvir a palavra de Deus, a entender que por mais que as pessoas os rejeitem, Deus nunca irá rejeitá-lo, né? E a Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que foram rejeitadas até pelos seus pais, e Deus os amparou nos desertos da vida, nitidamente. Abraão e Sara, queridos, rejeitaram o filho Ismael e o despediu com a sua mãe Agar pelo deserto, quando o Senhor Deus amparou e cuidou deles naquele deserto. Olha a dificuldade, queridos. Aqui não foi difícil para Sara. O filho não era dela. Então ela falou para Abraão: despede esse menino e despede a mãe dele. Só que imagina a dificuldade que foi para Abraão, queridos. Quando a gente olha a história de Abraão, a gente fala que ele é o pai da fé, né? E a gente vê ele dando em sacrifício Isaac.
Mas a gente não percebe, queridos, que Isaac foi o segundo sacrifício, que o primeiro sacrifício dele foi Ismael, porque Ismael era filho dele também, né? E muitas vezes nós agimos assim, queridos, principalmente quando as pessoas decidem se relacionar com uma pessoa que já tem filho. Eu aconselho, quando alguém vai se relacionar com uma pessoa que está filho, eu falo, você está disposto a cuidar desse filho que a outra pessoa tem como se fosse seu filho, como se fosse sua filha, né? Por quê? Porque senão vai ter problema, queridos, senão vai ter problema. Foi o que aconteceu com Abraão. E olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 21, 11 e 12. Olha só, queridos, Abraão ficou muito perturbado. Foi mais difícil para Abraão aqui, queridos, do que quando ele foi sacrificar Isaac. Porque a Bíblia não relata que no sacrifício de Isaac, Abraão ficou perturbado. Por que Abraão não ficou perturbado? Porque foi Deus que pediu para ele sacrificar. Aqui ele ficou perturbado porque foi Sara que pediu para ele sacrificar. Olha só. Ele ficou muito perturbado porque afinal Ismael era seu filho. E quando que ele ficou calmo? Depois que Deus disse a Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a escrava, atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque cumprirei a promessa que fiz a você. E Deus falou para Abraão, pode ficar tranquilo, Abraão. Você, a Sara, né? A Sara rejeitou o seu filho, apesar de ter sido ideia dela, né? Mas pode ficar tranquilo que eu não rejeitei não, eu vou cuidar dele e vou fazer dele uma grande nação também, ele não vai morrer no deserto. E realmente, queridos, foi o que aconteceu com Ismael. Imagina, queridos, o quanto esse jovem sofreu, ele já era jovem, o quanto ele amava o pai dele. Por isso que existe guerra até hoje entre os dois povos, por causa de uma rejeição. Por isso que você tem que tomar cuidado. Não rejeite as pessoas, não faça bullying com as pessoas. Cuidado com os tipos de brincadeira. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. O próprio Davi, queridos, ele foi rejeitado pela família dele também. Davi, queridos, sequer foi convidado para o banquete do profeta Samuel. Olha só, o profeta vai vir aqui e vai abençoar o novo rei de Israel. E o pai, queridos, reuniu a família toda. Mas esqueceu de Davi? Não, queridos, ele não esqueceu de Davi. A gente percebe que Davi era rejeitado dentro de casa. Sabe, queridos, o seu próprio pai o rejeitou. Só que para Deus é diferente, queridos, porque naquele jantar, queridos, Davi foi rejeitado pelo seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos, mas ele era o principal convidado para Deus naquele banquete. Deixa eu falar um negócio para você, às vezes você se sente rejeitado pelas pessoas, às vezes você se sente diminuído, às vezes você sente que você não é observado, fica tranquilo. Fica tranquilo, sirva ao Senhor com alegria, continue louvando ao Senhor, faça como Davi. Davi não é porque ele era rejeitado pelo pai, que ele era um filho desobediente, não. Mesmo sendo rejeitado pelo pai, ele estava cuidando do rebanho do pai, ele estava cuidando das coisas do pai. Por isso que Davi, queridos, era um homem de Deus, porque Davi não deixou com que a rejeição fizesse dele um filho rebelde. Tanto que quando o pai dele, por que ele foi abençoado? Porque ele era obediente. Muitos filhos sofrem na vida, sabe por quê? Porque não é obediente. Deixa eu te falar, qual foi a maior bênção de Davi? A maior bênção de Davi, queridos, foi Golias. Muitas vezes, queridos, eu posso dizer quase sempre, as maiores bênçãos são as nossas lutas. E por que Davi recebeu Golias como bênção? Porque obedeceu seu pai. O pai dele chamou ele e falou, seus irmãos estão na guerra lá, você é o mais novo, não foi para a guerra, só está você aqui em casa,
Então pega aqui um pouco de alimento, um queijo aqui e leva para os seus irmãos. Ô pai, tá bom, pode deixar que eu levo. E a obediência dele, queridos, fez com que ele se encontrasse com Golias e fosse tremendamente abençoado por Deus. Deixa eu falar um negócio para você, filho, filha. A sua obediência vai fazer você evoluir, crescer e ter grandes bênçãos na vida. Agora, a sua rebeldia e a sua desobediência vai fazer você colher maldições para a sua vida. Não perca a oportunidade de ser uma pessoa obediente ao seu pai, obediente à sua mãe. Deixa eu falar um negócio para vocês, filhos, jovens. Deus não tem negócios com pessoas desobedientes. Tanto que a palavra de Deus diz que nós só somos filhos de Deus se nós obedecemos a Ele. Quando eu descobri isso, eu fiquei preocupado. Às vezes as pessoas olham e falam: o pastor Rubens deu sorte. Sorte, queridos. Quando eu descobri isso, eu fiquei preocupado. Eu falei: então, se eu não obedecer meu pai e minha mãe, Deus não vai me abençoar. Mas será que eu sou um filho obediente? Aí eu falei: eu tenho que descobrir isso. E como que a gente descobre se a gente é obediente ou não? Perguntando, né? Como é que a Sara, por exemplo, ali ela vai descobrir se ela é uma filha obediente, se ela é uma boa filha? Conversando com a mãe. Vai chegar com a mãe lá e falar: mãe, vem aqui, vamos tomar um café. Mãe, eu te dou a liberdade e quero que a senhora fale toda a verdade sobre mim, porque eu tenho medo de não ser abençoada por Deus. Eu quero que a senhora fale: eu sou uma boa filha, eu sou obediente. Tem que ter coragem, queridos. E eu fiz isso. Sentei com meu pai, sentei com a minha mãe e falei: mãe, eu estou servindo a Deus agora. E eu descobri que se eu não obedecer a senhora, Deus não vai estar comigo nessa caminhada. Então eu quero saber, mãe, o que eu preciso fazer para poder melhorar? Não, filho, você já é um ótimo filho. Mas às vezes você faz isso, você mudar isso aqui, já vai melhorar muito. Sabe, queridos, não deixa a rejeição te transformar numa pessoa ruim. Porque a rejeição, ela faz isso com a gente, né? E Davi, mesmo sendo rejeitado, ele foi mais honrado ali da família. Deus o escolheu como rei. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel 16, 11 e 12. Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há um moço, respondeu Jessé, mas ele está fora nos campos tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos. E o Senhor disse: é este o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. 1 Samuel 16, 11 e 12. Por que ele foi abençoado? Porque ele é obediente. Se fosse você, quantas vezes você na rua lá com os amigos, a mãe te chamou: daqui a pouco eu vou. Quantas vezes você lá à tarde brincando com os amigos, a mãe te chama: filho, chega mais cedo em casa, não faz isso, daqui a pouco eu vou. Aí lá na frente, quando você estiver sofrendo na sua vida, você lembra do que o pastor Rubens falou aqui? Pelo menos seja uma pessoa digna de falar: eu estou sofrendo porque eu fui um filho rebelde, desobediente. Não venha colocar a culpa nas pessoas ou nas oportunidades, não. Porque Deus, queridos, Ele dá oportunidades para todos. Eu fico vendo o meu sobrinho, queridos, meu sobrinho. Ele tinha tudo, queridos, para desistir da vida. Eu lembro quando ele era criança, ele conversava comigo, ele falava: tio, por que meu pai não vem me ver? Será que meu pai não gosta de mim? E chorava, queridos. E eu falava: não, seu pai gosta de você, mas você tem uns tios aqui que gostam de você, vamos passear. Pegava ele para passear. Falava: você é precioso, você é uma bênção.
E meu sobrinho, queridos, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu ouvir conselho, ele decidiu obedecer a mãe dele, ele decidiu obedecer os tios, ele decidiu obedecer a avó. Ontem, no casamento dele, quem que ele honrou como pai? O avô. Decidiu estudar, decidiu ser fiel à primeira namorada dele. E o que ele está recebendo como prêmio, queridos? Uma vida próspera e abençoada. Com 26 anos de idade, o moleque praticamente já viajou para tudo quanto é parte do mundo. A lua de mel dele vai para os Estados Unidos, visitar Washington, Las Vegas. Mas por quê, queridos? Porque sempre foi um jovem obediente, sempre foi uma pessoa obediente. E Davi foi abençoado porque o pai mandou ir cuidar do rebanho. Tá bom, pai, eu vou. O pai mandou chamar do rebanho. Se fosse um rebelde, falava: meu pai é fogo, pede para mim cuidar do rebanho, e agora pede para mim voltar para casa. Será que meu pai não sabe que é longe isso daqui, que eu estou cansado? Mas não, ele: tá bom, meu pai falou para voltar, tá bom, pai, estou aqui. E foi tremendamente abençoado por Deus. O próprio Davi, queridos, em determinado momento, ele confessa que se sentiu rejeitado por Deus após o seu pecado. Muitas vezes, queridos, nós nos sentimos rejeitados por Deus, e é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Ai, pastor, será que Deus está comigo? Deus está com você sim. Só que Deus vai se manifestar quando você reconhecer que você é um pecador, assim como Davi fez. O pecado, queridos, ele nos faz sentir a rejeição de Deus, mas isso é uma mentira que Satanás coloca no nosso coração por causa do próprio pecado. E se você quiser viver livre dessa mentira, você tem que se santificar cada dia mais, porque se você não se santificar, queridos, você vai ser sempre o coitadinho rejeitado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, nada dá certo na minha vida. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 31, 22. Pois eu dizia na minha pressa, impaciente, eu pensei: o Senhor se esqueceu de mim. Mas isso não era verdade. O Senhor me ouviu quando supliquei e pedi a sua ajuda. O que significa aqui, queridos? Que mesmo pecando, Davi, ele reconheceu o seu erro, ele suplicou e ele pediu a ajuda de Deus. Senhor, eu pequei contra ti, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Davi, queridos, ele chegou a pensar que estava excluído da presença de Deus. E ele implorou, dizendo em Salmos 5, 11 e 12: não me expulse da sua presença, nem tire de mim o seu Espírito Santo. Deixe-me de novo a alegria da sua salvação, e conserve em mim um espírito desejoso de obedecer. O que interrompeu o relacionamento de Davi e fez ele se sentir rejeitado por Deus? O pecado, queridos. O pecado. O pecado, ele faz isso com a gente. Por isso que nós temos que lutar contra o pecado. Quando nós olhamos, queridos, a palavra de Deus, e isso a palavra de Deus nos mostra, queridos, que nós não temos desculpa, e muitas vezes damos essa desculpa, muitas vezes abandonamos o nosso ministério, muitas das vezes abandonamos a obra de Deus, abandonamos até a igreja. Por quê? Porque a gente fica com conversa de que é rejeitado. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém conversa comigo. Não, queridos. Começa a se santificar, começa a buscar a Deus, começa a tirar esses pensamentos, começa a honrar o teu pai e a tua mãe, começa a cuidar das pessoas que estão próximas de você. Às vezes a gente, como filho, a gente joga uma responsabilidade grande nas costas dos nossos pais, né? Mas não, nós temos que assumir que nós, como filhos, temos responsabilidade de cuidar dos nossos pais. Nós somos moradores de uma casa onde os nossos pais trabalham, nos alimentam, né? Provê o cuidado. Muitas vezes chega em casa à noite, a jantinha está pronta, quentinha, né?
E aí o bonitão se sente, não tem coragem de arrumar a cama. Oh, meu Deus do céu. Aí chega para a mãe: mãe, se eu lavar a louça, você me dá quantos por mês? Oh Deus, coloca a unção do pastor Rubens no pai, porque um menino para fazer isso dentro de casa é porque tem um pai frouxo dentro de casa. Querer valor por mês para lavar a louça? Que valor por mês o quê? Você mora aqui na casa, você faz parte dessa família. É tua responsabilidade manter no mínimo o teu quarto limpo. Oh Deus, coloca uma dona Vilma lá dentro. Eu lembro quando eu era moleque, minha mãe uma vez pegou a minha cara, me esfregou da pia do banheiro. Eu falei: mãe, tá limpo que nem sua cara. Limpa direito isso, moleque. Não faz nada dentro de casa, limpa um banheiro, pelo menos limpa direito. Oh, queridos, como eu daria tudo para voltar aquele dia. Oh, quanta surra gostosa eu tomei da minha mãe, eu daria tudo para apanhar de novo dela. Foi bom o carinho da minha mãe? Foi bom, queridos. Mas o que me fez tornar um homem foi os puxões de orelha dela. Nunca levantei a minha mão para minha mãe. Eu lembro que eu tomei uma surra uma vez, 16 anos. Eu já era molecão, fortão, queridos. Minha mãe mais baixinha do que eu. Aí eu fui inventar, queridos. Minha mãe, ela ficou brava comigo. Ela pegou e me deu um tapa nas costas. Eu fui falar para ela assim: mãe, coça mais aqui embaixo. Queridos, foi vassoura, foi o que ela encontrou na frente. Pegou nos meus cabelos, me jogou no chão, pisou em cima de mim. Nunca, queridos, revidei. E o maior orgulho que eu tenho da minha vida é esse. Nunca levantei as mãos para o meu pai. Já teve momentos, queridos, que eu e meu pai, nós tivemos algumas discussões mais enérgicas, mas eu nunca levantei a mão para o meu pai. Por quê, queridos? Porque é honra. O meu pai é digno de me bater, porque ele é o meu pai, mas eu não tenho o direito de levantar a mão para ele. Não tenho o direito, por mais errado que ele esteja, eu não tenho esse direito. E hoje, queridos, nós estamos vendo o que? Os filhos fazem o que quer com os pais dentro de casa. Isso pode ser fruto, queridos, de rejeição. Sabe? Às vezes um filho sente que o outro é mais amado, às vezes ele sente que não. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Ou então, às vezes, pode ser até amor demais, viu, queridos? Tudo que o filho quer, você dá. Pai, quero um celular, quero um iPhone. Ai, pai, mas tem que ser o 15. É 15 que está? Nem sei qual o número que está. Aí dá um lá mais simplesinho, coitado do pai. Não quero esse, eu quero 16. Tem um irmão aqui na igreja que eu acho legal. Ele falou para a filha dele, falou: você quer um iPhone? Quando você trabalhar, tiver o seu dinheiro, aí você compra. Mas enquanto for o pai que estiver dando, o pai vai dar aquilo que ele quer. O pai até pode te dar um iPhone, mas eu não vou dar, porque você tem que conquistar o seu. Sabe, queridos? E é assim que nós temos que fazer, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz, queridos. Após negar o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, Pedro, ele achava que o Senhor havia rejeitado e chorou amargamente. Deixa eu falar um negócio para você. Eu estou pregando uma palavra aqui, onde está dizendo para você que Deus não te rejeitou. Você está afastado dele porque você quer. Viu? Deus, ele não te rejeitou, Deus não tirou nada de você. Sabe? E nós precisamos entender isso, queridos. É nós que rejeitamos a Deus com as nossas atitudes. É nós que rejeitamos a Deus. Sabe, queridos? Mesmo Pedro, ele achava que o Senhor o havia rejeitado e chorou amargamente. Entretanto, a primeira pessoa que o Senhor lembrou
após ressuscitado, foi Pedro. Quando disse lá em Marcos 16:7, agora vão e diga aos seus discípulos, incluindo Pedro, Jesus vai adiante de vocês para a Galileia, vocês o verão ali tal como eles lhe disse. Queridos, por que Jesus lembrou de Pedro, queridos? Porque Jesus sabia que Pedro estava com esse sentimento no coração, esse sentimento de rejeição. E aí Jesus mandou uma mensagem direta: mesmo você ter me negado 3 vezes, Pedro, mesmo você não ter ficado ao meu lado na cruz, eu não te rejeitei. Eu não te rejeitei. E alguns dias depois o Senhor restaurou o ministério de Pedro. O que significa, queridos? Pedro, ele era discípulo. Quando ele rejeitou Jesus, ele rejeitou o ministério que Jesus deu para ele. Deixa eu falar um negócio para você: quando você rejeita Jesus, você rejeita o ministério. Viu? É que nem o Rafa aqui, ele tem um ministério de louvor. Se ele rejeitar Jesus, automaticamente ele vai rejeitar o ministério que Jesus deu para ele. E quando que ele vai rejeitar Jesus? Quando ele não obedece Jesus, quando ele não honra o pai, quando ele não honra a mãe, quando ele não serve a Deus. Você rejeita Jesus por quê? Porque você não quer obedecer a ele. E se você rejeitou a Jesus, tudo aquilo que vem dele você rejeita também, é natural. Então o ministério de Pedro tinha que ser restaurado, né? E Deus restaurou lá em João 21, 15 e 17. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Olha só. Então pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas. Disse Jesus mais uma vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe quem eu sou, disse ele. E Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhas. Por que Jesus restaurou o ministério de Pedro, queridos? Porque ele sabia, queridos, que o arrependimento de Pedro gerou um fruto maravilhoso. Jesus, ele sabia, queridos, que aquele mesmo Pedro que o rejeitou, um dia iria morrer por ele. Sabe, queridos, por isso que eu falo, cuidado com as suas atitudes. Não tem problema se você errou, o Senhor ele não te rejeitou. Mas se você estiver disposto a se consertar diante de Deus, faça isso quanto antes. Você acha que depois Pedro não passou situações mais difíceis do que ele tinha passado, quando ele rejeitou Jesus? Quando ele rejeitou Jesus, ele não estava preso numa cadeia, ele não estava correndo risco de morte, mesmo assim ele rejeitou Jesus. E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes é assim na nossa vida, nós rejeitamos Jesus, e olha que nem estamos passando pelas verdadeiras dificuldades, porque mais tarde Pedro foi preso, Pedro foi ali espancado, Pedro ele foi humilhado, mas de forma nenhuma ele rejeitou a Cristo. O próprio Senhor Jesus, queridos, quando veio a este mundo, ele foi rejeitado pelo seu povo, embora amado por nós. Nós amamos Jesus, nós louvamos ao Senhor, nós adoramos a Deus, mas quando ele veio, queridos, ele foi rejeitado. Então ele entende o que é rejeição, e é por isso que ele não nos rejeita, porque ele sabe o mal que isso faz nas nossas vidas. Sabe, queridos, eu conheço pessoas, queridos, que nunca conseguiram viver um relacionamento, porque foram rejeitados por um namorado,
lá atrás. E hoje tem dificuldade de se relacionar. Olha só o que a palavra de Deus diz em João 1, 11 e 12. Ele veio em sua própria terra, entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas todos os que receberam, os que creram nele, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Em Mateus 3, 16, 17, depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Jesus, queridos, ele precisou da aceitação de Deus para fazer tudo o que ele fez. Ele sabia que ele estava sendo rejeitado pelo povo de Deus, pelo povo dele, mas ele sabia que ele tinha aceitação do Pai. Deixa eu falar um negócio para você: quando você tem convicção de que você é aceito por Deus, queridos, nenhum outro tipo de rejeição faz você desviar dos seus caminhos. Quando Jesus foi crucificado, sabendo que era aceito por Deus, o que ele falou na cruz? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, queridos, perdoa essa pessoa que te rejeitou, porque ela não sabe o que está fazendo. Pastor, mas isso dói muito, foi meu pai que me perdoa ele. Pastor, mas ele não perdoa. Pastor, mas minha mãe, ela tratou melhor os meus irmãos do que eu. Minha mãe, pastor, tem um negócio com aquele caçulinha. Porque tem mães que é terrível, queridos. Tem mães que o negócio com caçulinha. Perdoa, queridos. Perdoa. Não deixe isso fazer você parar. Entenda uma coisa: você é aceito por Deus e isso basta. Deus, ele nunca vai te abandonar. Pelo contrário, ele vai estar sempre com você. Perdoa. Quantos pais se sentem rejeitados pelo filho, dá de tudo para o filho, e o filho trata mal, e o filho não valoriza? Perdoa o seu filho. Não deixe isso criar uma raiva dentro do seu coração. Sabe, queridos, nós temos que aprender a lidar, porque Deus, ele já deixou claro, queridos, que ele não te rejeita, ele não te abandona. Mas se você se sente rejeitado, isso vai trazer problema para a sua vida. Isso vai te impedir até mesmo de prosperar. Porque muitas vezes, queridos, você vai querer prosperar para mostrar para os outros. Você vai ver só, eu vou vencer na vida e vou mostrar para minha família que eu posso. Olha o que a palavra de Deus afirma, queridos, em Salmo 118, 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante de toda a construção. Isso vem do Senhor e é uma coisa maravilhosa. A gente viu aqui uma apresentação de teatro, e se Jesus não tivesse nascido? Queridos, o povo de Israel, queridos, rejeitou aquilo que era mais precioso, aquilo que ia mudar a história da humanidade, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Só que em nenhum momento, queridos, Jesus se vingou, porque para ele, queridos, o que importava era saber que o Pai não o rejeitava. E esta profecia se cumpre em Jesus Cristo, que apesar de rejeitado pelos homens, é a principal pedra da esquina. Mateus 21, 42, então Jesus lhe perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra mais importante de todos, que é a de esquina. Que notável, que coisa admirável o Senhor fez. Olha Davi, queridos. Deus, queridos, é uma coisa fora do normal que Deus faz na vida daquelas pessoas que são rejeitadas. É uma coisa fora do normal, queridos.
Deus levantou Jefité como um juiz de Israel. Jefité foi rejeitado pelo seu irmão, pelo seu pai, porque era filho de uma prostituta. E Deus fez dele um guerreiro vitorioso e o levantou como juiz de Israel. Porque Deus, ele entende, queridos, a dor da rejeição. Deus, ele sofre quando cada um dos seus filhos o rejeita. Hoje eu não vou orar, Senhor, porque eu estou cansado. Hoje eu não vou buscar a tua presença, porque eu vou trabalhar, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Deus, queridos, ele sente na pele a minha e a sua rejeição. Por isso que ele nunca vai nos rejeitar, porque ele sabe o quanto dói ser rejeitado. Quantas pessoas, Senhor, eu vou te louvar enquanto eu viver na primeira dificuldade. Senhor, eu não quero saber mais de você, eu vou viver a minha vida. É fácil, queridos. Nós sofremos por causa da rejeição que nós temos, e nós compreendemos o quanto nós temos rejeitado Deus, o quanto nós temos colocado Deus fora das nossas vidas. Sabe, às vezes acreditamos em coisas mais do que Deus. Poxa vida, Deus deu o filho dele morreu na cruz. O filho dele se entregou por nós, e muitas vezes nós acreditamos mais em outras coisas do que em Deus. Isso significa que nós estamos rejeitando Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. O inimigo, ele odeia Deus. Ele odeia Deus. Você que já esteve num mundão, que nem eu, você que nasceu na igreja, glória a Deus, aleluia pela sua vida. Mas você que veio no mundão, você sabe o que é odiar uma pessoa e fazer de tudo para derrubar aquela pessoa que você odeia. Então você começa a fazer de tudo para atingir aquela pessoa. Sabe, queridos, o inimigo, ele age assim na minha vida. Para ele me derrubar, ele tenta dominar o coração das pessoas que eu amo. Porque, queridos, o que te machuca é ser maltratado por uma pessoa que você ama. Ser maltratado por qualquer um não te machuca, mas ser maltratado por uma pessoa que você ama, você sofre. Então o inimigo, preste atenção numa coisa. Você sabe quem que o inimigo vai usar para poder atingir Deus? Você, eu. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você rejeitar Deus, ele vai fazer de tudo para mim rejeitar Deus. Rejeitar Deus quando? Quando decidimos escolher outras coisas ao invés de Deus na nossa vida. Eu quero concluir, queridos, essa ministração dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele nos revelou que não descarta e não rejeita os que vão a Ele. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes a gente fala, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E muitas vezes, queridos, nós damos a notação de aceitar Jesus, de experimentar Jesus. Não, queridos, nós temos que nos achegar a Ele, nós temos que entregar as nossas vidas para Ele, porque Ele não rejeita. E não importa a forma que você está, Ele não te rejeita, Ele não vai te rejeitar nunca. Mas pastor, eu vivi uma vida toda longe dEle, e agora que eu já estou numa idade avançada, Ele te quer agora, do jeito que você quer. O mundo, quando você fica mais velho, o mundo te rejeita. As pessoas não querem saber de você, mas Deus não. Não importa se você está com 80, com 90, com 100, se você está com 10, com 20 anos, Deus, Ele te quer, Ele te ama. Olha o que a palavra de Deus diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, e esse jamais rejeitarei. Queridos, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que levantou Davi como rei. Um Deus que está no controle de todas as coisas.
A gente não está falando, queridos, de simplesmente de um governador humano ou de uma pessoa importante aqui na terra, não. A gente está falando de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está no controle de tudo, e todos os corações estão no controle dEle. Ele está falando aqui que se você for até Ele, se você for buscar a Ele, Ele não vai te rejeitar nunca, jamais. Por isso que eu falo para você, meu irmão, você está com medo do quê? Não temas. Ah, pastor, mas está difícil. Não temas, Deus é contigo. Deus é contigo. O Senhor, Ele não te rejeitou. E esse sentimento, queridos, de rejeição, foi algo que o Senhor permitiu que nós tivéssemos. Você sabe por quê, queridos? Deixa eu falar um negócio para você. É terrível uma pessoa com um sentimento de rejeição e longe de Deus. É terrível, é terrível. A pessoa ela só vai fazer maldade contra os outros. É terrível. Mas quando uma pessoa, queridos, é rejeitada e ela tem um relacionamento com Deus, acontece algo maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque essa pessoa ela vai se humilhar na presença de Deus. A rejeição vai gerar a proximidade, respeito, reverência a Deus. Sabe, queridos, hoje você vai decidir o que você vai fazer com essa rejeição que você sente no seu coração. Isso vai te melhorar ou isso vai te piorar? Porque se a rejeição te melhorar, você vai se humilhar. Você vai reconhecer, fala: Senhor, eu reconheço que eu fui rejeitado, eu reconheço que eu rejeitei, mas eu humilho diante do Senhor e te peço minha ajuda. Porque a palavra de Deus em Tiago 4,10 diz: e então quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará vocês. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos.